Olá, sejam bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui do nosso material. Hoje a gente vai mergulhar num texto histórico e bem forte, o primeiro capítulo do Livro dos Mártires. Vamos investigar como começou a perseguição aos primeiros cristãos, sabe? E as histórias daqueles que enfrentaram provações bem duras logo depois da morte de Cristo. A ideia é tentar entender a resiliência dessa turma, dessa comunidade primitiva. O texto que a gente tem parte de uma ideia central, uma profecia de Cristo, de que a igreja seria fundada, sim, mas que enfrentaria uma oposição danada às tais portas do inferno, como está lá em Mateus, mas mesmo assim ela não seria destruída. E os relatos desse capítulo mostram bem essa tensão inicial. Ok, vamos lá, vamos desvendar isso. Sim, e é muito interessante olhar para essas narrativas não só pela fé, claro, mas como documentos, né? Que mostram a mentalidade da época, a dinâmica de um movimento que, olha, cresceu de um jeito bem esperado. A fonte deixa claro o propósito dela. Não é só contar o que aconteceu. É usar essas histórias de sofrimento, de perseverança para, como diz o autor, glorificar a Deus e também para fortalecer a fé de quem está lendo, mostrando a história da igreja ali no comecinho. E o ponto de partida que o texto coloca é justamente essa profecia. Cristo falando que ia edificar a igreja sobre uma rocha, que a interpretação mais comum liga a Pedro, né? E a promessa de que as forças da destruição, as portas do inferno, como diz a passagem, não iam conseguir vencer. O relato também dá uma ênfase grande na transformação dos apóstolos. A gente lembra que antes da ressurreição tinha hesitação, medo, teve até negação, traição, mas depois, principalmente depois de Pentecostes, o texto descreve eles como, assim, fortalecidos pelo Espírito Santo, prontos para falar a mensagem abertamente. Exato. E essa pregação aberta, nesse clima pós-ressurreição, causou um choque direto com as autoridades judaicas lá em Jerusalém. Eles ainda estavam tentando entender o que tinha acontecido com Jesus, né? A pregação dos apóstolos, agora sem medo nenhum, foi o que acendeu o pavio do conflito. E aí a coisa fica tensa muito rápido mesmo. O primeiro mártir que o texto destaca, depois da ascensão de Cristo, é o Estevão. Ele nem era um dos 12 apóstolos originais, era um dos diáconos, né, escolhido para ajudar ali na comunidade, mas a pregação dele muito direta sobre Jesus ser o Messias, isso está lá em Atos, que a nossa fonte cita, foi vista como blasfêmia pelas autoridades religiosas. O resultado, ele foi arrastado para fora da cidade e apedrejado até morrer. O texto diz que isso foi logo na Páscoa seguinte à crucificação de Jesus. A morte do Estevão é mostrada como um ponto de virada. A fonte, se baseando em Atos, diz que naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Isso obrigou muitos cristãos a fugirem de lá, se espalhando pela Judéia, por Samaria. Curiosamente, os apóstolos ficaram em Jerusalém nesse primeiro momento. Mas o texto calcula que uns 2.000 outros cristãos, incluindo Nicanor, outro diácono, também morreram nessa onda. E aqui a gente já começa a ver aquele paradoxo que a fonte vai explorar mais, né? A tentativa de acabar com o movimento pela violência acaba, na verdade, ajudando a espalhar ele. A dispersão levou a mensagem para outros lugares. Essa dinâmica, né? Perseguição e expansão andando juntas. Seguindo a linha do tempo da fonte, o próximo nome importante a ser martirizado é o Tiago, o maior, filho de Zebedeu. Isso aconteceu uns 10 anos depois do Estevão, mais ou menos, durante o governo de Herodes Agripa, na Judéia. Um governante que, segundo o texto, queria agradar as lideranças judaicas, então começou a atacar as figuras principais da nova fé. E tem uma história bem forte sobre o Tiago, que a fonte diz que vem de Clemente de Alexandria. O cara que acusou ele formalmente teria ficado tão mexido com o testemunho do Tiago, além da execução, que se converteu na hora. Pediu perdão para o apóstolo e quis ser decapitado junto com ele, e foi o que aconteceu, lá por 44 depois de Cristo. O texto também fala que, na mesma época, outros como Timão e Pármenas morreram em outros lugares, Filipos, Macedônia. O que é fascinante nessa história do Tiago e do acusador é como ela resume a força da convicção que o texto quer passar, né?
A disposição do Tiago de ir para a morte, cumprindo aquela promessa que ele e o irmão João fizeram para Jesus de beber do cálice, parece que isso teve um poder de conversão ali na hora muito radical. É um exemplo extremo da ideia de que o testemunho, mesmo na cara da morte, podia ser mais forte que a própria perseguição. Pois é, e a morte do Tiago parece que só abriu a porta para uma onda que atingiu muitos outros líderes, mostrando não só a intensidade, mas como a fé e a oposição a ela se espalharam geograficamente. O texto leva a gente por um caminho bem sombrio, mas que revela muita coisa. O Filipe, por exemplo, que trabalhou na Ásia Superior, morreu em Heliópolis, na Frígia, hoje Turquia. Foi açoitado, preso e crucificado. Lá por 54 DC. Depois o Mateus, aquele que era coletor de impostos, virou apóstolo, escreveu um evangelho. A fonte diz que o original era em hebraico. Ele trabalhou na Pártia, na Etiópia. Foi lá na Etiópia, numa cidade chamada Nadaba, que ele teria sido morto com uma lança. Isso por volta de 60 DC. E o Tiago o Menor, figura importante na Igreja de Jerusalém, autor da Epístola de Tiago. A nossa fonte menciona aquela tradição de ele ser irmão de Jesus, mas coloca uma observação, ligando isso a debates posteriores sobre a virgindade de Maria. O relato diz que ele foi martirizado já bem velho, com 99 anos, espancado, apedrejado, e aí um golpe final com um porrete na cabeça. Pesado. Se a gente parar para pensar um pouco aqui, o que surge desses relatos é um padrão, bem claro, mas ao mesmo tempo complexo. A perseguição não parece ter sido no início uma coisa coordenada pelo Império Romano inteiro, sabe? Pelo contrário, ela aparece em várias províncias por motivos diferentes. Conflito com a autoridade religiosa local, como foi com Estevão e Tiago Menor em Jerusalém, manobra política, como a do Herodes Agripa, ou briga com cultos pagãos, com multidões, como a gente vai ver mais pra frente. Isso mostra o alcance impressionante da mensagem cristã, que chegou rapidinho em lugares como Etiópia, Frígia, mas também mostra a resistência que ela encontrava em cada cultura, em cada contexto político diferente. Exatamente. E a lista de mártires entre os apóstolos continua, né? Pintando esse quadro da expansão e do preço que foi pago. O texto menciona o André, irmão do Pedro. Pregou em várias nações da Ásia, na Sítia, acabou crucificado em Edessa, lá na Grécia, numa cruz em formato de X, que ficou famosa como a Cruz de Santo André. O Marcos, autor do Evangelho, companheiro de Pedro, era de origem judaica, levita. Ele foi para Alexandria, no Egito, que era um centro cultural gigante. Lá, num festival para Serapis, um deus egípcio bem popular, uma multidão pegou ele, arrastou pelas ruas e despedaçou o corpo dele. E o Matias, aquele escolhido para ficar no lugar do Judas Iscariotes. A gente sabe menos sobre ele, mas, segundo a fonte, também foi martirizado em Jerusalém, apedrejado e depois decapitado. E se a gente conecta isso tudo ao quadro maior, fica bem clara a confirmação daquela profecia do começo, sobre a oposição que a igreja ia enfrentar. A resistência vinha de todo lado. Do poder político local, das hierarquias religiosas que já existiam, tanto judaicas quanto pagãs, e até da própria população, que às vezes era incitada por fervor religioso ou por xenofobia mesmo. A perseguição não era uma coisa só, mas era constante. Em quase todo lugar que a mensagem chegava, tinha problema. E mesmo assim o movimento continuava, o que leva a gente de volta para aquele paradoxo interessante. E essa perseguição chegou no nível máximo, talvez, no coração do Império, Roma. O texto dá uma atenção especial para os martírios de Pedro e Paulo, as duas figuras mais conhecidas da liderança apostólica, né? Isso durante a primeira grande perseguição geral sob o imperador Nero, lá por 67 d.C. A história do Pedro é muito viva e cheia de simbolismo. O relato diz que os cristãos em Roma insistiram para ele fugir da cidade, para escapar da morte. Ele até teria concordado no começo, mas quando chegou nos portões da cidade, teve uma visão. Viu Cristo andando em direção a Roma, e Pedro pergunta: Senhor, aonde vais? A famosa frase, Domine Covardes. E Cristo responde, vou a Roma para ser crucificado novamente. Pedro entendeu na hora, né?
que o lugar dele era ali, enfrentando o martírio. Voltou, foi preso e, segundo Jerônimo, que a nossa fonte cita, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, por se achar indigno de morrer do mesmo jeito que Jesus. Nossa, o simbolismo aí é muito forte, né? Pedro e Paulo martirizados em Roma, bem no centro do poder imperial que perseguia eles, e isso, em vez de acabar com a comunidade cristã lá, acabou, segundo a tradição, foi fortalecendo a importância de Roma como um centro para o cristianismo. E a história da humildade do Pedro pedindo a crucificação invertida, isso reforça a ética de autonegação dos ensinamentos cristãos, transforma uma execução brutal num testemunho de fé. É um exemplo muito claro de como essas narrativas dão um novo significado para o sofrimento. E o Paulo? Como foi com ele? A nossa fonte cita um relato atribuído a Obádias. Diz que Nero mandou 2 cavaleiros, Férega e Partêmio, para avisar o Paulo da sentença de morte dele. Só que quando eles encontraram Paulo pregando, eles ficaram tão impressionados que pediram para o apóstolo orar por eles, para que eles pudessem crer na mensagem que ele estava falando. Paulo teria dito que eles iam crer logo e que seriam batizados no túmulo dele. Depois disso, os soldados levaram ele para fora da cidade e depois de uma última oração do Paulo, ele foi decapitado. Um tipo de execução que às vezes era para cidadãos romanos, né? Paulo, que teve um trabalho gigantesco fundando igrejas, né? E os escritos dele foram essenciais para espalhar e definir o cristianismo pelo Mediterrâneo. Ele encontra o fim em Roma, o martírio dele, na mesma época e sob o mesmo imperador que o de Pedro, ajudou a afirmar ainda mais Roma como um lugar de memória, de peregrinação importante. De novo, o paradoxo. O poder imperial tenta eliminar os líderes, mas a morte deles acaba fortalecendo a presença e a identidade da fé bem no coração do império. O texto descreve o trabalho de Paulo como enorme, a obra dele indescritível, e o fim dele em Roma marca o ponto alto dessa primeira onda de perseguição aos apóstolos que o texto narra. E a fonte ainda passa rapidinho pelo destino de outros apóstolos, reforçando essa ideia de que a perseguição era geral e que a missão cristã tinha chegado em lugares bem distantes do mundo conhecido na época. Judas Tadeu, irmão do Tiago Menor, teria sido crucificado em Edessa lá por 72 d.C., Bartolomeu, que a tradição diz que pregou na Índia e até traduziu o Evangelho de Mateus para o idioma de lá, onde foi esfolado vivo e depois crucificado, terrível. Tomé, o Dídimo, aquele famoso pela dúvida inicial, teria levado a mensagem para Pártia e também para a Índia. Lá foi morto atravessado por uma lança por sacerdotes locais. Lucas, o autor do Terceiro Evangelho e de Atos, companheiro de viagem de Paulo, algumas tradições dizem que ele foi enforcado numa oliveira na Grécia por sacerdotes pagãos. Simão, o Zelote, a pregação dele levou para Mauritânia, África e até para Grã-Bretanha, onde ele teria sido crucificado por volta de 74 d.C. E Barnabé, um judeu de Chipre, bem influente na igreja primitiva, a morte dele é colocada por volta de 73 DC. É uma lista longa e bem sombria. Mas o texto aponta uma exceção importante nesse padrão de morte violenta entre os apóstolos originais, o João, irmão do Tiago Maior, conhecido como o discípulo amado. Ele foi uma figura-chave na fundação de igrejas na Ásia Menor. A tradição que está na nossa fonte diz que ele também foi levado para Roma numa perseguição posterior, já com o imperador Domiciano. E sobreviveu milagrosamente. Foi jogado num caldeirão de óleo fervendo e não morreu. Depois disso foi exilado na ilha de Patmos, onde escreveu o Apocalipse. Quando Domiciano morreu, o sucessor dele, Nerva, libertou os exilados. E João pôde voltar, morreu de causas naturais, bem velhinho, foi o único dos 12 apóstolos originais que escapou do martírio. E essa sobrevivência do João levanta uma questão interessante dentro dessa narrativa toda, não acha? No meio de tantas histórias focadas no testemunho final pela morte, o que significa a longevidade do João? Talvez seja uma outra forma de testemunho, né? Uma outra maneira de cumprir a missão. Pela escrita o evangelho dele, as cartas, o Apocalipse, pela liderança pastoral que continuou, pela preservação da memória.
A vida dele, que também foi marcada por perseguição, por exílio, mas que não acabou por causa disso, vira um testemunho diferente, mas igualmente forte, eu acho, mostrando a resiliência da fé de outra forma. Não é só sobre morrer pela fé, mas também sobre viver por ela, mesmo na adversidade. Então, depois de passar por todos esses relatos de sofrimento, de morte, qual é a conclusão que a nossa fonte tira disso tudo? É aqui que aquele paradoxo central volta com força total. Apesar de toda essa perseguição brutal, esses castigos terríveis, o texto afirma que a igreja não só aguentou firme, como crescia diariamente, usando as palavras da fonte mesmo. Ela estava profundamente arraigada na doutrina dos apóstolos e dos varões apostólicos e regada abundantemente com o sangue dos santos. Isso deveria acabar com um movimento novo, minoritário. Mas o quadro que a fonte pinta é o contrário. O sangue dos mártires, como ficou conhecido o ditado, virou a semente da igreja. O sofrimento e a morte dos líderes, dos seguidores, não só fortaleceram quem ficou, mas parece que também atraíram gente nova, pessoas impressionadas com a fé, com a coragem que eles mostravam. A história contada nesse capítulo funciona, dentro da lógica do texto, como uma validação poderosa daquela profecia inicial de Cristo sobre a igreja resistir às portas do inferno. Resumindo, então, o que a gente viu hoje, nessa análise do primeiro capítulo do livro dos Mártires, a gente percorreu as histórias de fé e sofrimento extremo dos primeiros seguidores de Cristo. Vimos os vários tipos de provações, apedrejamento, decapitação, crucificação, ataques de multidões e a expansão geográfica impressionante da mensagem, que chegou em lugares como Etiópia, Índia, Grécia, até Grã-Bretanha. Sempre enfrentando oposição, né? Culminando nos martírios de Pedro e Paulo lá em Roma, no centro do Império. E a ideia central que está em todo o relato é essa capacidade surpreendente, quase contra a intuição, de crescer e se fortalecer justamente no meio da pior adversidade. Para terminar, talvez deixar uma provocação para quem está ouvindo refletir um pouco. Independentemente da visão de cada um sobre a fé cristã, o que essa narrativa histórica de resistência a sofrimentos extremos, tirada direto desses relatos antigos, nos diz sobre a natureza da convicção humana, sobre o poder que ideias, que crenças compartilhadas podem ter, e sobre a capacidade de uma comunidade unida perseverar e até florescer quando tudo parece estar contra ela. Fica aí o convite para pensar no legado e no impacto dessas histórias de martírio.